Olha, atenção, a Polícia Federal desarticulou uma das maiores quadrilhas de contrabando de cigarros do Paraguai. Um acidente aqui no contorno norte deu origem à investigação há cerca de 3 anos atrás. 300 pessoas já foram presas, né, desde o começo da investigação, só que não tinha se chegado ainda aos cabeças, aos líderes dessa organização criminosa que foram presos hoje. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná, Mato Grosso e também no estado de Goiás. Matéria no ponto, vem comigo aqui na tela, libera. Cerca de 80 policiais federais cumpriram 20 mandados de prisão preventiva. 5 suspeitos foram presos em Umuarama, 3 em Guaíra, 1 em Cascavel, outro em Alto Paraíso, 1 em Cruzeiro do Sul, 1 em Sertanópolis, 2 em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul e 1 em Itumbiara, Goiás. Também foi pedida à Justiça Paraguaia a prisão de 2 suspeitos por participação na quadrilha. Os detidos na Operação Contorno Norte estariam envolvidos com o contrabando de cigarros fabricados no país vizinho. Eles operam desde o Paraguai até estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Bahia. E também é muito interessante notar que é um caso que envolve logística, que não atende só ao contrabando, mas atende também até ao tráfico de drogas. Essa operação teve êxito em apreensão de mais de 11 toneladas de maconha. O chefe dessa organização criminosa já está preso em Assunção, no Paraguai. É que a Polícia Internacional cumpriu um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal de Guaíra. Ele foi condenado a 36 anos de detenção pelos mesmos crimes que vai responder neste outro processo. Ele tem uma pena de 36 anos, em primeira instância ainda, mas ele tem uma pena de 36 anos de prisão para responder sobre esse crime. Então ele está preso lá aguardando, e assim que a gente conseguir a extradição dele para cá, ele também será preso e passará a ser, ficará à disposição dessa investigação também. A Justiça Federal também autorizou o bloqueio de contas bancárias, o sequestro de bens imóveis e a apreensão de veículos dos suspeitos. As investigações começaram em maio de 2016, depois que uma carreta carregada com cigarros contrabandeados se envolveu em um acidente com um carro no contorno norte, em Maringá. No veículo estavam um casal e uma criança. A mulher morreu. Durante os 3 anos de apuração, a PF prendeu 204 membros da organização criminosa, realizou 130 flagrantes de contrabando, além da apreensão de 156 caminhões e outros 60 veículos utilizados nos crimes. Também foram apreendidas cerca de 105 mil caixas de cigarros, o equivalente a 52 milhões de maços. Durante as investigações, os policiais federais identificaram que a organização criminosa tinha uma logística muito bem organizada. Os bandidos podiam movimentar cerca de 20 carretas com capacidade para transportar 20 milhões de maços de cigarros por noite. Isso sem contar as 200 lanchas que cruzavam o Lago de Itaipu, trazendo o produto do país vizinho para portos clandestinos no Brasil. Essa logística utilizada para trazer o cigarro ilegal do Paraguai também também é utilizada para o tráfico de entorpecentes também é utilizado para de outras mercadorias ilícitas para o país. Os presos devem responder pelos crimes de organização criminosa, contrabando, receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsidade ideológica e corrupção ativa. Tem um ditado que diz que onde passa um boi, passa um aboiado. No mesmo caminho do cigarro passa o tráfico de armas, o tráfico de drogas, de munição, de todo tipo de porcaria. Com exceção, não é o caso dessa grande quadrilha que movimentava bilhões de reais, 20 carretas por dia de cigarros contrabandeados do Paraguai iam para qualquer parte do país, mas aquele pequeno cigarreiro, aquele que traz ali para vender no seu boteco e tal, para evitar os impostos, ele está escolhendo, optando aí por um crime menor, né? Ele podia praticar o tráfico de drogas, o tráfico de armas, ele prefere passar uma caixa de cigarro. Claro, comete aí um crime também aplicado e prescrito em lei. Agora tem um detalhe interessante aí nessa história, viu? Sabe quem perde com isso? Com o contrabando de cigarro? O governo. Por isso que ele insiste em combater a pirataria, o contrabando e o descaminho de cigarro vindos do Paraguai. Agora, ele taxa o cigarro brasileiro em 80%, em impostos e taxas, 80%. Aí facilita para que o cigarro do Paraguai, onde não tem praticamente imposto nenhum, domine o mercado brasileiro.
E aí a Polícia Federal, que deveria estar pegando bandido, fazendo trabalho muito mais importante, está correndo atrás de cigarreiro. Não é um disparate isso? E tem cigarro que é fabricado no Brasil, vai para o Paraguai e volta para ser vendido no Brasil pela metade do preço. Porque quando é para vender para o Paraguai, o Brasil cobra uma taxinha assim de imposto. Quando é para vender para o brasileiro, ele mete a taxa de 80% ali em cima e aí facilita o contrabando desse caminho. O próprio culpado é o próprio governo. Segundo o coordenador-geral da Polícia Fazendária, o contrabando de cigarro supera todas as outras modalidades desse crime. E olha, são bilhões de reais em prejuízo para a economia, conforme constata o delegado. Vamos ver. De tudo que a Receita Federal apreendeu no ano de 2018, todas as mercadorias, nós estamos falando aqui de brinquedo, de eletrônicos, de roupa, de calçados, de relógios, celulares, etc. De tudo isso que é apreendido pela Receita Federal, pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária e todas as forças de segurança, porque todas as mercadorias vão para a Receita Federal no final, 45% disso é cigarro. Então, veja, esse número é absurdo. Esse número é absurdo. No ano passado, a arrecadação com o tributo do cigarro nacional foi ultrapassado pelo cigarro ilegal. Ou seja, tudo que se apreendeu de cigarro ilegal, de acordo com os cálculos da Receita Federal, ultrapassou a arrecadação normal do cigarro. Então, nós estamos diante aí de uma situação complicada. Como disse o Dr. Fabiano, não é só a questão do cigarro, do contrabando de cigarro. Isso é uma questão de saúde pública, de política internacional, vamos dizer assim. Hoje, o Paraguai é o maior produtor de cigarros na América do Sul. Tá? 90% do que o Paraguai produz de cigarro não fica em território do Paraguai. Eles consomem, se eu não me engano, de 2% a 3% da produção. 80% do que eles produzem vem para o Brasil. Obrigado. E o restante ali deve ir para a Argentina, para os países aqui da América do Sul. Obrigado, doutor Ronaldo. Olha que constatação interessante. 80% do cigarro produzido no Paraguai é consumido aqui no Brasil. Por quê? Ele chega aqui muito mais barato que o cigarro produzido aqui mesmo, até mesmo o cigarro que vai para lá e acaba voltando de forma ilegal. Agora um detalhe, por trás do contrabando de cigarro, por trás dessas quadrilhas que a gente viu aí, que são formadas por centenas de pessoas, existe uma outra série de crimes que acontecem, como assassinatos, é a guerra, disputa pelos pontos de venda, e isso aí acaba atingindo até pessoas inocentes. Enquanto que é bandido matando bandido, eu vibro, eu aplaudo. Agora, quando isso começa a atingir um cidadão inocente, trabalhador, vítima de uma bala perdida, aí a polícia realmente tem que intervir.